Você acredita que o caos da sua vida está do lado de fora, na quantidade de tarefas, nas contas, nas mensagens que não respondeu, nos compromissos, nos planos que nunca consegue terminar. Mas talvez você esteja olhando para o lugar errado, porque existe uma verdade que poucas pessoas conseguem enxergar. A maioria não vive uma vida desorganizada. A maioria vive com uma mente desorganizada. E enquanto isso não muda, nada muda de verdade. Você pode comprar uma agenda nova, baixar aplicativos, assistir dezenas de vídeos sobre produtividade, criar listas, planejar a semana inteira. Mas, depois de alguns dias, tudo volta exatamente para o mesmo lugar, como se alguma coisa sempre escapasse do seu controle. E sabe por quê? Porque você está tentando organizar a superfície, enquanto o verdadeiro problema continua intacto. Uma mente em desordem transforma qualquer rotina em um caos. Até mesmo uma vida simples pode parecer impossível quando existe confusão dentro da própria cabeça. E talvez você esteja vivendo exatamente assim. Você acorda. Antes mesmo de levantar da cama, sua mente já começou uma corrida. Lembra do que esqueceu ontem. Pensa no que precisa resolver hoje. Imagina tudo o que pode dar errado amanhã. Enquanto escova os dentes, já está discutindo situações que nem aconteceram. Enquanto toma café, já sente culpa pelo que ainda não fez. Enquanto trabalha, pensa em tudo aquilo que ainda falta. Enquanto tenta descansar, sua cabeça continua funcionando como se nunca tivesse recebido autorização para parar. E pouco a pouco isso começa a parecer normal. Você acredita que esse é apenas o jeito adulto de viver, que todo mundo é assim, que viver cansado faz parte, que viver preocupado significa ser responsável, que viver acelerado significa estar produzindo. Mas existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar mentalmente sobrecarregado. Uma pessoa ocupada consegue terminar uma tarefa. Uma mente sobrecarregada começa 10 ao mesmo tempo. Nenhuma recebe atenção suficiente, nenhuma termina completamente, e no final do dia sobra apenas uma sensação. A sensação de que você fez muita coisa, mas não saiu do lugar. É como correr em uma esteira. Existe esforço, existe suor, existe cansaço, mas não existe avanço. E quanto mais isso acontece, mais você começa a acreditar que o problema está em você. Talvez você pense que falta disciplina, talvez ache que nunca conseguirá ser organizado. Talvez veja outras pessoas conseguindo manter a rotina e conclua que elas possuem alguma capacidade especial. Mas quase nunca é isso, porque disciplina não nasce em uma mente confusa. Ela nasce em uma mente que consegue enxergar prioridade. E prioridade é exatamente aquilo que desaparece quando existe excesso de pensamentos. Imagine um quarto completamente bagunçado. Agora imagine que alguém apaga a luz. Você continua tentando encontrar alguma coisa, mas quanto mais procura, mais tropeça. O problema não é apenas a bagunça, é que você também perdeu a capacidade de enxergar. É exatamente isso que acontece dentro da mente. Quando pensamentos demais ocupam o mesmo espaço, tudo parece urgente. Tudo parece importante. Tudo parece precisar ser resolvido imediatamente. E quando tudo se torna prioridade, nada realmente é. Você passa a viver reagindo, nunca escolhendo, respondendo incêndios, nunca construindo, sobrevivendo aos dias, nunca conduzindo a própria vida. Perceba como isso acontece sem que você note. Você abre o celular apenas para responder uma mensagem. 5 minutos depois, já está assistindo vídeos que nem queria assistir. Depois lembra de uma conta. Depois de um compromisso. Depois de uma notícia. Depois de uma preocupação, depois de outra. Quando percebe, sua atenção já foi puxada para 10 direções diferentes. Seu corpo continua sentado, mas sua mente já viajou por dezenas de lugares. Isso acontece tantas vezes que começamos a acreditar que pensar o tempo inteiro significa estar no controle. Só que acontece exatamente o contrário. Quanto mais estímulos entram, menos controle existe. Sua atenção deixa de ser sua. Ela passa a pertencer ao ambiente, a qualquer notificação, a qualquer problema,
a qualquer medo, a qualquer lembrança. Você deixa de decidir para onde sua mente vai. Ela simplesmente é levada. E uma mente que é levada por qualquer coisa jamais consegue construir uma vida consistente, porque consistência depende de direção. E direção exige clareza. Existe uma armadilha silenciosa que poucas pessoas percebem. Sempre que alguma área da vida fica desorganizada, elas tentam adicionar mais coisas, mais técnicas, mais aplicativos, mais metas, mais métodos, mais regras, como se quantidade resolvesse confusão. Mas pense por alguns segundos. Se uma gaveta já está completamente cheia, faz sentido colocar ainda mais objetos dentro dela? Claro que não. O primeiro passo nunca é adicionar, é remover. E talvez seja exatamente isso que sua mente esteja pedindo há muito tempo. Não mais informações, não mais estratégias, não mais cobranças. Ela talvez esteja pedindo espaço, porque clareza não aparece quando você acumula pensamentos. Ela aparece quando você deixa de carregar aquilo que nunca deveria estar ocupando sua atenção. E isso muda absolutamente tudo, porque a qualidade da sua vida nunca será maior do que a qualidade dos pensamentos que você alimenta diariamente. Uma mente desorganizada faz pequenos problemas parecerem gigantes. Uma mente organizada transforma grandes problemas em etapas. Veja duas pessoas diante da mesma dificuldade. Uma entra em desespero. A outra respira, observa, divide o problema em partes, escolhe por onde começar. As duas possuem o mesmo desafio, mas vivem experiências completamente diferentes. A diferença não está na dificuldade, está na organização mental. É por isso que algumas pessoas parecem transmitir tranquilidade mesmo em dias difíceis. Não porque suas vidas sejam perfeitas, mas porque aprenderam algo que quase ninguém aprende. Antes de organizar a agenda, organizam a própria mente. E quando a mente muda, as decisões mudam, as prioridades mudam, os hábitos mudam. E pouco a pouco, a vida inteira começa a acompanhar essa transformação. Existe um detalhe que faz toda a diferença. Você não organiza a mente em um único dia. Isso acontece aos poucos, em pequenas decisões, em hábitos simples, em escolhas que, repetidas diariamente, começam a transformar a forma como você pensa e age. Foi exatamente por isso que eu criei o e-book Um Dia de Cada Vez, 30 dias para retomar o controle da sua vida. Ele não foi feito para quem procura uma solução mágica. Foi feito para quem cansou de viver no piloto automático e quer reconstruir a própria rotina de forma leve, prática e consistente. Durante 30 dias, você recebe reflexões e exercícios simples que ajudam a recuperar a clareza, criar hábitos mais saudáveis e retomar o controle da sua vida sem a pressão de querer mudar tudo de uma vez. Se fizer sentido para você, o link está na descrição. No fim das contas, organizar a mente não significa eliminar todos os problemas. Significa deixar de permitir que eles controlem a direção da sua vida, porque sempre existirão dias difíceis, sempre existirão imprevistos. Mas quando existe clareza, você deixa de reagir a tudo o que acontece. Você começa a escolher onde colocar sua energia. E essa é uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar. A vida muda quando a mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um lugar de direção. É nesse momento que o caos perde espaço. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você finalmente assumiu o controle daquilo que realmente pode controlar. Talvez você não consiga organizar tudo o que existe ao seu redor ainda, mas pode começar organizando aquilo que ninguém vê, a sua mente, porque é dela que nascem as suas decisões, os seus hábitos, as suas prioridades e, no fim, a vida que você constrói. O caos não desaparece de uma vez, mas perde força toda vez que você escolhe pensar com mais clareza, agir com mais intenção e dar um passo de cada vez. Se este vídeo fez você refletir, escreva nos comentários. Hoje eu organizo a minha mente. Quero ler a sua resposta. E se você deseja continuar construindo uma vida mais leve, organizada e consciente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos próximos vídeos, você vai descobrir como pequenas mudanças na forma de pensar
podem transformar completamente a maneira como você vive.